E hoje quais são as empresas que mais pagam dividendos? Putz, difícil de falar, mas... Porque tá variando muito, porque como funciona o dividendo? O dividendo ele é pago de acordo com a cotação da empresa. Então, o dividendo é uma coisa um pouco mais matemática aqui, talvez fique um pouco difícil de quem nunca ouviu falar desse conceito na vida se imaginar, mas o dividendo é um valor fixo que a empresa paga, que ela determina pagar. Então, vamos supor, ela vai chegar e vai pagar R$2 por ação a alguma empresa. Vamos colocar R$1 por ação para ficar mais fácil. Então, independente de quantas ações você tenha, você vai receber exatamente R$1 em cima daquela ação. A rentabilidade do dividendo ela é calculada em cima do preço da ação. Então, se nada mais é do que o valor da empresa. Que o valor da empresa. Então, se vamos supor, a empresa vai pagar R$1 por ação. Hoje, as ações dela custam R$10, ela vai pagar o que seria equivalente a 10% em dividendos. Porém, se essa cotação começar a subir, essa porcentagem vai começar a diminuir. Então, se a empresa, por exemplo, ela dobrar de valor e em vez de R$10, ela está custando R$20, ela agora não está pagando mais 10% de dividendos, está pagando 5%. Então, a rentabilidade ela é medida de acordo ao preço da empresa, que oscila todos os dias, e agora eu precisaria pegar o site de ver como que está a oscilação dos preços para ver qual que está pagando mais. Mas, em geral, as principais, quando você vai pegar em um site de análise de indicadores e você filtrar pelos maiores dividendos, você sempre vai ver um padrão. Elétricas, bancos, seguradoras e financeiras. Sempre vão ser a top lista. Então, mais do que falar uma empresa específica, é mais sobre um setor, porque todos os dias está variando caso a caso. Tem uma exceção no Brasil, que são as empresas telefônicas, e não a Oi, que está quase falindo. Mas TIM e Vivo são empresas também com histórico de pagar dividendos super constantes. Então acabam sendo essa exceção que sempre está também liderando a lista dos top dividendos. Mas não foge muito disso daí de forma recorrente. E por que não investir nas que mais pagam dividendos? Olha, tudo depende da estratégia da pessoa, tudo vai depender da abordagem dela. Ela pode investir em uma empresa que está pagando bons dividendos, porém, uma coisa que ela precisa sempre se atentar é que o dividendo não pode ser o único motivo pelo qual você está investindo na empresa. Porque às vezes um dividendo alto, ele pode ser uma coisa muito negativa. Porque está tirando o lucro que seria reinvestido. Não só isso, também que a empresa está gastando muito mais do que poderia estar sendo reinvestido. Mas existe outra coisa, e é que lembra que eu falei que a rentabilidade do dividendo é medida por dois fatores, o dividendo fixo e o preço da empresa. Existem algumas situações pontuais em que a empresa está despencando, o preço da ação está caindo porque aconteceu algum problema trágico lá dentro da empresa, e como você está olhando apenas a rentabilidade do dividendo, como o preço está cada vez caindo mais, a rentabilidade parece que está altíssima, porque o dividendo que ela vai pagar em relação ao preço que está valendo é altíssimo. Porém, aconteceu um problema tão grande dentro da empresa que ela não vai conseguir sustentar. Então, quando você analisa a empresa, você não pode analisar o dividendo em si, você precisa analisar a sustentabilidade daquele dividendo. A gente pode explicar aqui um pouco mais sobre como analisa, mas eu queria contar uma história agora de um caso que aconteceu exatamente isso que eu estou falando, de um mau negócio que estava com uma rentabilidade de dividendo altíssima e que eu me fudi colocando dinheiro nele lá, que era um fundo imobiliário chamado XPCM11, que é basicamente XP Macaé. É um fundo imobiliário do grupo XP que ele tinha um único imóvel lá na cidade de Macaé que ele alugava para a Petrobras. Então a Petrobras era o único inquilino daquele fundo, ele tinha um único imóvel e as cotas daquele fundo custavam por volta de 120, 130 reais. Daí elas começaram a cair, então ela estava 130 pagando um dividendo ali de 6, 7% ao ano. Começaram a cair, foram para 110, 100, 99, 97 e o dividendo começou a ficar alto, começou a ter uma boa rentabilidade. E eu naquela época, isso talvez deve ter sido em meados de 2018, finais de 2018 talvez, eu acho que foi finais de 2018, eu vi que, na verdade foi em agosto de 2018, já lembrei, agosto de 2018. Eu vi que aquele dividendo estava muito alto e eu só olhei dividendo porque eu estava começando a investir em fundos imobiliários e eu coloquei um dinheiro lá. Eu acho que eu devo ter colocado, sei lá, uns 2 ou 3 mil reais nessa posição de XPCM, porque o dividendo estava muito alto e eu não analisei mais nada, eu não olhei mais nada. Eu nunca pesquisei para saber o que estava acontecendo, que o preço estava caindo, apenas olhei o dividendo. Uns meses depois, que eu tinha comprado por 100 ou 110 reais, cada cota do XPCM11 valia agora 50 reais, ela tinha caído pela metade. E não só isso, o problema do XPCM é que ele tinha um único inquilino, que era a Petrobras, e um único imóvel. Sabe por que ele estava caindo tanto? Porque a Petrobras não renovou esse contrato.
E sabe qual que é o problema desse único imóvel? Que na cidade de Macaé, no interior do Rio de Janeiro, a única empresa que sustenta a cidade toda era a Petrobras. Então não existia outra empresa para ele alugar aquele imóvel e o único inquilino foi embora. Então a renda do fundo foi para zero. Então ele literalmente cortou toda a sua fonte de renda. E esse fundo de investimento imobiliário existe até hoje. E até hoje o preço dele segue sendo baixíssimo. Ele nunca mais recuperou daquele preço que eu comprei lá atrás. E tudo isso aconteceu por eu olhar só o dividendo, a empresa cair pra cacete e eu não analisar se teria algum problema ali por trás. Então muitas vezes um dividendo absurdo, e eu lembro que eu às vezes chegava a olhar e o dividendo do XPCM era de 20, 30% ao ano. E eu falava, caramba, que coisa absurda, muito bom. Só que era um dividendo que ela nunca mais pagaria na vida. Então era um dividendo fake. Ela pagou e se ela pagasse de novo, ela iria ter essa rentabilidade. Mas como ela perdeu sua fonte de renda, ela nunca mais conseguiu pagar e ter esse retorno. E esses dividendos, eles são sempre pré-fixados todo ano? Não são pré-fixados, eles são uma porcentagem, no caso dos fundos imobiliários, é uma porcentagem da receita dele. Então o fundo imobiliário tem que pagar 95% do lucro do fundo imobiliário. Porque o fundo imobiliário tem no estatuto dele que ele tem que pagar isso em dividendos. 95%. As empresas mesmo não tem. Não tem nenhuma regra de quanto que eles têm que pagar, né? Não, se bem que tem 25% em média, mas pode mudar se a empresa colocar no estatuto para não mudar. Mas na lei das SA, se não tiver nenhuma cláusula específica no estatuto dizendo que não vai pagar, tem que pagar o 25%, que é o mínimo.